E aí, PhD, como você está? Me diz uma coisa, você precisa começar a escrever o seu artigo científico, mas não tem ideia de por onde começar? Depois da vinheta, eu vou te explicar como escrever um artigo científico. Não saia daí. Bem, qual é a grande importância de escrever um artigo científico, né? A grande importância de você escrever e publicar um artigo científico é você tornar público aqueles dados, né? Essa é a explicação bonitinha, romântica que a gente pode dar para as coisas, né? Tornar público, compartilhar com a sociedade acadêmica, né? Ou com a comunidade em geral, né? Mas a verdade é que para você que faz mestrado ou doutorado, muitas vezes você precisa publicar esse artigo por uma exigência do seu programa de pós-graduação, que só vai te dar o diploma de mestrado ou doutorado se você tiver um artigo publicado, não é verdade? Então vamos lá. Sabendo, né, qual a grande importância agora de escrever um artigo, é importante que você entenda qual a diferença entre um artigo de revisão e um artigo original, que são basicamente os dois grandes tipos de artigo, né? A gente também tem artigo de relato de caso, enfim, outros tipos. Mas os grandes dois tipos são esses. Um artigo de revisão é quando você os resultados da sua pesquisa são outros trabalhos, é quando você revisa a literatura científica para responder uma pergunta específica, tá? De pesquisa. E aí existem mais de 14 tipos de artigos de revisão, não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas é só para você entender o que é um tipo de artigo de revisão. Outro tipo é a pesquisa original. A pesquisa original pode ser uma pesquisa experimental, uma pesquisa de bancada, pode ser uma pesquisa de campo, que você vai a campo, faz entrevista, coleta amostra, vai, analisa, tá? Então, essa é uma pesquisa original, ou seja, uma pesquisa cujos dados são inéditos, né? A primeira pessoa que está trazendo aqueles dados para a literatura científica é você, certo? Então, agora que você já sabe qual a diferença entre os principais tipos de artigos, agora a gente começa a entrar no passo a passo para escrever um artigo. Que seria basicamente o quê? Primeiro você precisa de um tema, né? Então, talvez você já tenha, ou talvez ainda não tenha um tema, mas se você ainda não tem um tema, uma coisa que você precisa se atentar é, para você conseguir publicar esse artigo em uma revista científica, o seu tema ele precisa ser novo, tá? Não precisa ser algo genial, ai meu Deus, só Einstein consegue ter uma ideia nova. Não, às vezes é aquela combinatividade. Você pegar uma coisa que já existe, observar onde aquela coisa tem ali um furo, como aquilo poderia ser melhorado e ter uma ideia para o seu trabalho. Às vezes é um olhar diferente. Às vezes já foi feita uma pesquisa quantitativa para aquela coisa, mas não foi feita uma pesquisa qualitativa para observar aquele fenômeno em profundidade, percebe? Às vezes a novidade está no olhar. E veja que eu estou falando de novidade, por quê? Porque eu tenho mais de 60 artigos publicados e sei muito bem como é esse jogo da publicação, tá? Você não consegue publicar um artigo que é mais do mesmo. Você só consegue publicar um artigo que é relevante, tá? Que traz algum tipo de novidade, por menor que seja essa novidade, mas você precisa trazer um avanço do conhecimento. Mais do mesmo, a revista vai dizer, não quero publicar. E aí você começa a sofrer para conseguir publicar esse artigo, não é isso que você quer, na verdade. Então vamos lá. Qual é a estrutura que deve ter um artigo científico, né? Um artigo científico ele segue a estrutura chamada IMRDC. Qualquer que seja o artigo científico, vai seguir essa estrutura. Vai ter um título, né? Vai ter um resumo, depois vai ter uma introdução, um método, um resultado, discussão, uma conclusão, certo? Esse é o método IMRDC. Lembrando que um artigo é igual a uma história, então você tem que definir qual é a história que você vai contar. Esse tema ele pode vir da sua dissertação ou tese, você pode extrair da sua dissertação ou tese um ou mais artigos. O que importa é que o seu artigo ele tenha uma história. Ou você planeja o seu artigo do zero, ou você extrai da sua dissertação ou tese. Mas lembrando que ele precisa ter apenas uma história, senão ele fica confuso, certo? Então você precisa responder uma pergunta específica ali no seu trabalho. Então, o que você precisa escrever basicamente na introdução, né? Qual é o tema, né? Qual é o problema da sua pesquisa, qual é o tamanho desse problema, o que já foi feito para resolver esse problema, onde essas estratégias falharam,
Quando você fala onde as estratégias falharam, você puxa aqui a lacuna da sua pesquisa, ou seja, o que falta ser estudado, que é justamente a proposta da sua pesquisa. Daí você vem no último parágrafo da introdução com a pergunta de pesquisa, com o objetivo geral do artigo. Perceba que no artigo você não precisa escrever objetivos específicos, você não precisa escrever revisão de literatura, tá? Você vai escrever uma introdução neste formato que eu acabei de falar, e é interessante que ela não passe de 2 páginas, para que o artigo não fique tão extenso, tá? Lá no método você recomendo que escreva em tópicos, tá? Que descreva o passo a passo que você fez para chegar nos resultados da pesquisa. Se você usou algum outro trabalho para usar como base, que você cite esse trabalho, tá? Isso é muito importante. Depois você chega no resultado, lá você vai escrever, né? Qual foi o resultado que você teve a partir daqueles métodos, vai discutir, ou seja, explicar aquele resultado, comparar aqueles resultados com outros artigos científicos, de preferência dos últimos 5 anos. Depois você vai responder a sua pergunta de pesquisa. Lembra que ela estava lá na introdução? Um texto científico, um artigo científico, ele precisa ter início, meio e fim. A coisa precisa fechar. Por isso você precisa responder a sua pergunta de pesquisa, tá? Depois você vai para a conclusão, que é uma resposta ao objetivo geral que estava lá no final da introdução. Repito, em um texto acadêmico, tudo está conectado, todas as ações se interconectam, você precisa ter esse início, meio e fim para ter uma história bem contada no seu artigo, certo? Grosso modo, essa é a forma, né? Esse é o passo a passo que você deve seguir para conseguir escrever o seu artigo científico. No DAC, que é o Dominando Artigos Científicos, eu trago templates de artigo para você escrever o seu por cima daqueles templates. Eu tenho uma aula explicando com vários exemplos como você escrever cada seção desse artigo, tá? Eu ensino como submeter o artigo na revista, como escolher a revista, como usar ferramentas de inteligência artificial ao seu favor para te ajudar na escrita do artigo. Então tem todo um detalhamento de como fazer isso, tá? É importante que, antes de escrever o artigo, você já defina qual é a revista que você pretende publicar, a revista que você deseja publicar. Por quê? Porque você vai ler artigos daquela revista e vai pegar ideias, insights, macetes, tanto de escrita quanto de estilo, tá? De estrutura, de como fazer com que o leitor entenda o seu trabalho, tá? De como vender o seu peixe ali no artigo, de como fazer com que aquela revista queira publicar o seu artigo, certo? Isso é muito importante. Isso facilita tanto o processo de escrita, né, quanto o processo de publicação, até porque muitas revistas, né, muitos revisores vão sugerir que você cite artigos que já foram publicados na revista, muitos pedem, tá? Então é importante que você já esteja à frente disso, né? E quando você se baseia nos artigos da revista para escrever o seu artigo, você consegue escrever de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva. Um artigo científico ele é muito sucinto, muito objetivo, muito direto ao ponto, não tem enrolação, não tem embromation, tá? E é importante que você respeite o que eu chamo de regra do 1, que é o que eu ensino lá no Dominando Artigos Científicos. Beleza? Outra coisa, gente, é muito importante que vocês sigam as normas. Cada revista científica tem a sua própria norma. Às vezes ela tem até o próprio template de como escrever o artigo, pelo menos um documento com a logo da revista, tá? Não são todas, é uma minoria, mas algumas têm. Então você precisa se atentar a essas normas, tá? Antes de submeter o artigo, leia as normas da revista. Escreva o seu artigo dentro das normas, leia artigos dos últimos 5 anos que foram publicados naquela revista para observar também como as normas estão aplicadas naquele trabalho, para ter ideias de escrita, como eu já falei, né? Outro ponto importante, faça citações que são pertinentes, então na introdução, cite, né, as informações que você escreveu. No método, se você se baseou em outro trabalho para usar o método, cite aquele método. Na discussão, cite os trabalhos que corroboram, tá? Ou não com a sua pesquisa, tá? Na conclusão, por exemplo, você não precisa citar nada, né? É importante que você tenha uma lista de referências atualizadas dos últimos 5 anos, com um desequilíbrio, ou seja, mais referências de artigos e menos ou nenhuma referência de livro ou site, enfim, tá? Sempre focando em mais referências de artigos dos últimos 5 anos, de preferência de revistas renomadas, de preferência com alguns artigos da revista que você pretende publicar. E é importante que você revise aquele artigo antes de submeter, veja se
é o melhor artigo que você consegue escrever. Se não tem mais nada que você consiga tirar, nem colocar naquele artigo, depois disso mande para o seu orientador, mande para o seu mentor, mande para os seus colegas corrigirem e depois mande para a revista. Não engavete seu artigo, não fique esperando o artigo perfeito, tá? Mande ele para jogo. Quando chegar na mesa do editor, o editor vai ler, vai ver se ele se interessa pelo tema, por isso que o tema precisa ser relevante, vai ver se o artigo está nas normas, por isso você precisa se atentar às normas antes de submeter. Se passou nisso, ele vai mandar para os avaliadores. Os avaliadores vão ler e vão dizer se o artigo deve ser aceito, deve ser corrigido, se deve ser rejeitado, tá? Então eles vão dar um parecer e você vai fazer as coisas até conseguir publicar o seu artigo. No DAC, né, no Dominando Artigos Científicos, eu ensino o exato passo a passo para você conseguir publicar o seu artigo na revista científica que você desejar. Se você quiser conhecer o DAC, é só acessar ele, né, através do link que está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Qual outro conteúdo você gostaria de ver aqui no canal? Comenta para mim aqui nos comentários e quem sabe, né, eu grave um vídeo trazendo esse conteúdo para te ajudar aí na sua jornada acadêmica de escrita científica. Aproveite também para compartilhar esse conteúdo com o máximo de colegas da pós-graduação que você conseguir, para a gente aumentar essa comunidade aqui da CGPHD, para a gente fazer com que as pessoas consigam enfrentar essas jornadas acadêmicas de uma forma mais leve, de uma forma mais proveitosa, mais produtiva. Beleza? Se inscreva também no canal para receber mais conteúdos valiosos como esse, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!